fala minha aluna, tudo bem com vocês? Gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para que ele funcione como uma forma de resumo para que você possa estudar para a prova de História, que será o capítulo 7, Segunda Guerra Mundial, e o capítulo 8, Consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, eu peço que você preste bastante atenção para que você consiga, com certeza, tirar a nota máxima na prova, tá bom? Prometo ser breve, não vou me estender muito aqui, mas a gente vai ver direitinho aqui como foi, como aconteceu, quais as motivações, né, quais as consequências. Então, acompanhe o vídeo aí até o final, faz as suas anotações com calma, tá? Estuda direitinho, bonitinho, que eu tenho certeza que você vai tirar nota boa agora na nossa prova de História do segundo bimestre. Deixa eu só colocar aqui o nosso slide para a gente poder começar, né? Então, capítulo 7, Segunda Guerra Mundial. A gente vai entender como esse conflito global, a maior guerra de todos os tempos, com o maior número de mortos, ela afetou a nossa sociedade e como ela afeta até os dias de hoje. Então, a gente vai entender as causas, os principais momentos, né? E a gente vai entender como é que esse legado devastador, né? Essas mortes e tudo mais, elas acabaram acarretando em milhões de vítimas e também como ela moldou a nossa sociedade. Bom, então vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, vai ser o maior conflito humano que já existiu. Essa guerra ela vai durar entre os anos de 1939 a 1945. Nós estamos falando ali de meados do século XX, o século XX que foi marcado por duas guerras mundiais, surgimento ali de regimes totalitários, autoritários, e ela vai ser o conflito mais abrangente e devastador da história. Mobilizou mais de 100 milhões de militares e mais de 30 países, e foi uma guerra total, onde a distinção entre civis e combatentes quase desapareceu. Estima-se que 70 e 85 milhões de mortos, né? Entre esses números, aproximadamente. Bom, aqui a gente precisa entender quais foram os motivos, né, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela vai ter várias causas, vários motivos. O principal motivo é justamente a Primeira Guerra Mundial, que acontece ali entre 1914 a 1918. Quando se encerra essa guerra, no ano de 1919, a gente tem o Tratado de Versalhes. Esse tratado ele vai impor à Alemanha uma série de ordens que a Alemanha ela precisa seguir para que não haja uma nova guerra. Por exemplo, a gente vai ter nesse Tratado de Versalhes a Alemanha sendo a principal culpada. A gente viu isso quando a gente estudou Primeira Guerra Mundial. Então isso já criou ali um sentimento de vingança, de revanche. A gente vai ter também a Grande Depressão. Mas antes de eu entrar aqui na Grande Depressão de 1929, que é a mesma coisa da crise de 1929, o Tratado de Versalhes ele também limitava, né, a quantidade de armas que a Alemanha ela poderia produzir, né, a questão bélica da Alemanha, o que poderia produzir, o que não poderia produzir, se poderia produzir tal armamento, tal metralhadora, tal tanque de guerra. Tudo isso a Alemanha ficou muito limitada. E também com o Tratado de Versalhes, a Alemanha ela vai perder ali vários territórios que ela já tinha conquistado, né? Ela perde vários territórios na Primeira Guerra Mundial. Então ela é obrigada a reconstruir as cidades que foram bombardeadas pela Alemanha. Ela vai reconstruir ali a Europa e vai ter que se reconstruir também. Isso vai gerar uma crise severa, muito grande, né? Desemprego, inflação lá em cima. A gente vai ter aí uma crise enorme na Alemanha. E aí, como eu estava citando para vocês, o segundo motivo seria justamente a Grande Depressão. Professor, o que é a Grande Depressão? Falei agora para você. É o mesmo que a crise de 1929. Nós estudamos isso há um tempo atrás
E a crise de 1929 ela vai acontecer aonde? Nos Estados Unidos. A gente vai lembrar que os Estados Unidos, nesse contexto, antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, era a principal potência econômica do mundo. Veja que na Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro aos países e agora esses países que lutaram na guerra, eles estão tendo que devolver esse dinheiro aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele vai passar ali por uma superprodução, né? A gente vai ter ali produção demasiada, exagerada de carros, eletrodomésticos. A gente vai ter um impulso industrial muito forte nos Estados Unidos. Um consumismo, como eu disse para vocês agora, exageradíssimo. E aí não acontece outra coisa diferente senão a crise de 1929, que quando acontece essa crise de 1929, a gente entende que é quando a Bolsa de Valores dos Estados Unidos ela quebra, e ali as pessoas passam a ficar desempregadas, as pessoas elas passam a comprar tudo muito caro, e os Estados Unidos ele acaba prejudicando com essa crise que acontece no seu país, outros países também. Então a gente vai ter também a Alemanha, né, sendo muito prejudicada com a crise de 1929, não só a Alemanha, a Europa inteira, e também o Brasil. Né? A gente sabe que no ano de 1929 é quando a gente está falando ali do período da crise do café, em que um ano após, né, em 1930, o Vargas ele toma o poder e ele quer aí dar uma solução para essa crise do café, criando o Conselho Nacional do Café, que a gente também já estudou e já viu sobre isso. Então, além disso, a gente vai ter o expansionismo, que era o expansionismo. Era essa necessidade que a Alemanha tinha de querer conquistar mais territórios, tá? E ali é o que Hitler vai definir como espaço vital. Ele dizia que aqueles países próximos ali à Alemanha, eles deveriam ser anexados à Alemanha, porque a Alemanha, por ser um país grande e por ter sido um grandioso império, ela precisava voltar até essa glória. Ela precisava desse espaço vital para que ela pudesse mesmo sobreviver. E a gente vai ter também uma característica muito importante ali, uma causa muito importante, que é o nacionalismo extremo, promovido na crença de superioridade racial e a criação de um inimigo em comum, né, para unificar a nação. Então a gente vai ter esse nacionalismo, né? Vai ter o surgimento, como eu falei para vocês, a gente viu isso também no capítulo 5, a gente estava estudando sobre os regimes autoritários e totalitários que surgiram ali, né, na Europa, naquele contexto de crise, né? Então a gente vai ter justamente, por exemplo, na Itália surgindo o fascismo e na Alemanha o nazismo de Hitler. E ambos eles queriam essa glória de volta, esse poder de volta que a Alemanha tinha. Eles vinham muito nesse discurso de que o nosso país é o melhor, o nosso país produz mais, o nosso país ele tem as melhores paisagens, o nosso país ele tem as melhores pessoas, e isso criou esse sentimento de nacionalismo extremo. Então, a gente vai ter muito disso, né? Dessa questão, dessa superioridade racial, por exemplo, no nazismo, é que vai dizer que a pessoa que era alemã, ela só era aquela pessoa que tinha, por exemplo, aquelas características de pessoas alemãs. Então, ela não poderia ser um judeu, ela não poderia ser negro, não poderia ser de outra religião, não poderia, enfim, né, ser de nenhuma outra forma que eles acreditavam que deveria ser o correto. Ainda sobre essa crença de superioridade racial, a gente vai ver também que ali, entre o século XIX e o século XX, vai surgir um termo chamado darwinismo social, que buscava colocar, por exemplo, europeus acima de africanos. Dizer que, por exemplo, os africanos eles não poderiam ser civilizados, né?
Então você imagina o absurdo que é isso, a gente está falando disso hoje, mas era dessa forma que eles pensavam. Então eles tinham essa ideia da raça pura, né, do arianismo também. Bom, então nesse contexto de crise a gente vai ter a guerra tomando a sua forma. Né? Para a gente entender melhor aqui os países que participaram da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aqui alianças, né, que foram feitas entre os países para que eles pudessem se defender. Então, no eixo, a gente vai ter Alemanha, Itália e Japão. Países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Países aliados, Inglaterra, Reino Unido, como você está vendo aí, União Soviética, Estados Unidos e França. Tá? No eixo, qual era o objetivo central desses países? Da Alemanha, da Itália e do Japão? A expansão territorial, totalitarismo e domínio regional. E os aliados eles queriam a defesa contra essa agressão que vinha acontecendo pelos países do eixo, né, essa forma que eles tinham de tomar o poder de maneira muito severa, e a restauração da soberania, a volta da democracia para esses países. Eu queria que não tivesse mais um ditador no poder, mas sim um governante eleito pelo povo, né, e que essa soberania ela funcionasse de fato. Bom, então, vocês entenderam, né? Países do grupo eixo, os países principais, Alemanha, Itália e Japão, e os aliados Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos e França. Tá? Lembrando que União Soviética e Estados Unidos eles só vão entrar na guerra após o ano de 1941, que é quando a Alemanha ela vai atacar, né, ali a União Soviética, e também o Japão acaba atacando os Estados Unidos. Para você entender melhor essa Segunda Guerra Mundial, que se começa ali no ano de 1939, ela vai ter 3 fases, tá? Para você entender bem. A primeira fase ela vai ser conhecida como a vitória do eixo, dos países que estão no eixo. Essa aqui é a fase inicial. A Alemanha, a Itália e o Japão ela vai obter várias vitórias significativas. E a partir de 1939 ela vai utilizar a estratégia de guerra Blitzkrieg. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês, mas essa palavra difícil de pronunciar, ela quer dizer guerra relâmpago. Então, eles vão atacar ali de uma forma que aqueles países não pudessem responder e que eles conseguissem dominar aquele território. Tá? A gente vai ter 1942 a 1943 o equilíbrio das forças. Então a gente vai ter aqui agora a adesão da União Soviética e dos Estados Unidos, tá? A partir de 1942. E aqui é quando começa-se, né, os aliados a ter esse equilíbrio das forças. Né? Eles começam a lutar de forma igual nas batalhas. Né? As baixas elas começam, as mortes em guerra, elas começam a acontecer ali quase que na mesma medida. Professor, por que a União Soviética decidiu entrar na guerra? Por que os Estados Unidos decidiram entrar na guerra? Calma. Eu estou trazendo para você aqui primeiro as fases, e aí eu vou trazer explicadinho para você o que foi a Blitzkrieg, vou trazer para você o que foi o ataque do Japão, a base militar dos Estados Unidos, e aí você vai entender porque os Estados Unidos entrou na guerra. Eu vou trazer para você também aqui como a Alemanha ela vai descumprir um acordo, tá? Então você tem que entender por partes. E a gente vai ter ali a terceira fase da guerra, que é de 1944 a 1945, sendo conhecida como a fase da derrota dos aliados. Então nessa fase final, os aliados eles lançam ofensivas maciças. O dia D, 6 de junho de 1944, a invasão da Normandia. A Normandia ela é uma ilha da França, tá? E aqui alguns países aliados eles conseguem o domínio desse território, que era justamente, né, dos países do eixo. Então, quando esse território é dominado pelos aliados, estima-se que a Alemanha perdeu ali aproximadamente
4.000 soldados. Só nesse dia D, né, que vai ser o dia justamente aí que a Alemanha ela se vê sem saída e acaba, né, desistindo da guerra, mas não somente por isso, mas também porque Berlim, né, a cidade de Berlim, ela é cercada, tá? E aí a gente vai ter a rendição da Alemanha em maio de 1945 e o Japão em agosto, após bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Daqui a pouco eu vou trazer para você também o que foram esses dois eventos lá no Japão, tá? Você entendeu agora como ficaram distribuídas as fases da guerra. Então a gente tem de 1939 a 1941 vitórias do eixo, Alemanha, Japão e Itália ali conquistando os territórios, anexando os territórios. 1942 a 43 o equilíbrio das forças, a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética vai fazer com que essa guerra ela ganhe mais força, ganhe mais ar. E de 1944 a 1945 a derrota dos aliados. Como é que essa guerra ela começa de fato? Né? Que eu falei para você que eu ia explicar o que era a Blitzkrieg. A gente vai ter, antes de eu trazer para você a invasão da Polônia, deixa eu explicar uma coisa para você. Nesse mesmo ano de 1939, nós vamos ter o Pacto de Não Agressão, mais conhecido também como Pacto Nazi-Soviético. Então Hitler ele vai fazer uma aliança com Stalin. Tá? Vocês lembram que eu falei que a União Soviética ela vai entrar na guerra. E ela vai, tá? Porque o acordo diz o seguinte: a gente ataca todo mundo, mas a gente não se ataca. A Alemanha e a União Soviética elas vão permanecer aliadas e a gente não vai se atacar. Hitler ele tinha muito medo da União Soviética porque a União Soviética tinha um exército vermelho, tá? E eles eram excelentes combatentes. Então ele faz esse acordo e aí no ano de 1941 esse acordo é quebrado. Bom, invasão da Polônia. Tá? Se na Primeira Guerra Mundial a gente tem o estopim, né? Qual é o estopim? A morte do arquiduque Francisco Ferdinando. O estopim da Segunda Guerra Mundial vai acontecer no dia 1º de setembro de 1939. A Alemanha ela vai invadir a Polônia e ela vai marcar o início oficial da guerra. A tática Blitzkrieg, guerra relâmpago, foi empregada baseada em ataques rápidos e coordenados com tanques Panzers, infantaria motorizada e apoio aéreo. Então aqui, Blitzkrieg, o próprio nome já diz, guerra relâmpago. Eles atacavam de forma que a Polônia não pudesse se preparar, que aquele país que ele fosse invadir não conseguisse nem se defender. Então por isso que eles conseguiram ali na primeira fase, né, a gente vai ter a vitória do eixo, a conquistar vários e vários territórios, porque eles agiam dessa maneira, né? Eles simplesmente invadiam e contra-atacavam e não davam chance de defesa do outro país. A gente vai ter a Polônia sendo dividida, tá? Com a União Soviética. A União Soviética ela fica com a parte do leste polonês, né? E a Alemanha ela vai ficar com a outra metade, tá? Após a invasão alemã, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha, porque eles tinham esse bloco, né? Esses países eram unidos e aí eles acabam declarando guerra à Alemanha para defender também a Polônia, né? Que era uma aliada, né? Da França e da Inglaterra, do Reino Unido. Então, 1º de setembro de 1939, invasão da Polônia. Né? Espero que você tenha entendido também o que é a tática de guerra Blitzkrieg. Continuando aqui, aí agora chega num ponto interessante. Né? Vocês vão lembrar que eu falei que os Estados Unidos eles vão entrar na guerra a partir de 1941, quando o Japão ataca Pearl Harbor, acho que a pronúncia é essa, no ano de 1941, numa base naval, numa base militar lá no Havaí, nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos até então estavam se mantendo de forma neutra, mas com esse ataque ele acaba injetando vários recursos
ao lado dos aliados e mudando drasticamente o cenário econômico do conflito. Ou seja, ele começa a investir em armamento, né, para a Alemanha, além de entrar mesmo na guerra, ele começa ali a patrocinar essa guerra. Ó, tá aqui, vamos lá. Tá aqui as armas, tá aqui os tanques, tá aqui a tecnologia. Na época, os Estados Unidos já tinham, né, essa potência militar que eles têm hoje. E hoje é muito maior, né? Você vê aí os Estados Unidos em guerra com o Irã, o tanto de armamento que esses caras têm assim, a gente não consegue nem contar, né? Porque são muito tecnológicos e sempre estão à frente do seu tempo. Os Estados Unidos gostam de uma guerrazinha, tá? E a gente vai ter, agora voltando, eu tô falando assim bem explicado para você conseguir entender. Veja, o Stalingrado. A gente está falando aqui que a Alemanha fez um acordo com a União Soviética de que a Alemanha não invadiria a União Soviética e a União Soviética não invadiria a Alemanha. Mas, em 1942, a Alemanha ela invade a União Soviética. Então, vai ser uma guerra ali, né, um conflito que vai durar entre 1942 a 1943, e a Alemanha ela acaba perdendo, né, para a União Soviética, uma batalha sangrenta, né, e essa vitória da União Soviética ela foi importante também para que esses países aliados eles conseguissem vencer a guerra, porque existia o conflito, existiam as baixas, as mortes que aconteciam ali naquela guerra do Stalingrado, né, nesses conflitos aqui, e aqui está tudo incluso dentro da Segunda Guerra Mundial, mas o que fez também os soldados recuarem foi o inverno da União Soviética. O inverno da União Soviética, da Rússia, é para poucos, meus amigos. Aqui no Nordeste, onde a gente mora, faz aí 25 graus, 23 graus, 20 graus a gente já está morrendo de frio. Lá não, era tudo abaixo de zero. Então, muitos soldados acabavam também não resistindo a essa questão da temperatura. Então, a Alemanha ela acaba perdendo também por conta desse fator, né? Bom, a gente vai ter acontecendo ali na Europa algo muito triste, né? O Holocausto. O Holocausto foi o extermínio de milhões de judeus, mais de 6 milhões de judeus. E fora os judeus, a gente pode falar também que a Alemanha nazista, que Hitler, ele perseguiu milhões de ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais e qualquer opositor político, qualquer pessoa que se colocasse contrário àquilo que ele acreditava. A ideia de raça ariana, a ideia do expansionismo, a ideia do espaço vital, tudo isso que era defendido pela Alemanha, né? E a gente vai ter um plano conhecido como solução final, que ele vai tentar fazer a eliminação desses judeus. Então, o maior campo de concentração que já existiu é o campo de concentração Auschwitz, na Alemanha, que eles eram projetados como fábricas de morte. Aqui é também nesse Auschwitz que vai ser introduzido, né, as câmaras de gás. Várias pessoas, vários judeus morrendo aí com gás tóxico, venenoso. O Estado totalitário utilizou a burocracia e a propaganda para desumanizar grupos inteiros, facilitando o extermínio. Então, o que é que ocorre? Hitler, ele era um cara que acreditava muito em teoria da conspiração. Então, ele dizia o seguinte: veja, os judeus, não só Hitler, né, mas alguns soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial também, os judeus eles são pessoas que entraram na guerra, eles participaram da guerra, da Primeira Guerra, mas eles estão aqui de forma que eles são intrusos. E eles fizeram de tudo para que a Alemanha perdesse a Primeira Guerra Mundial. Então já existia esse karma com o judeu, né? De que o judeu teria feito com que a Alemanha perdesse a guerra, o que é um total absurdo. Não se entra numa guerra para perder, mas existia uma propaganda na Alemanha
que disseminava esse ódio contra os judeus. E é por isso que é importante também a gente combater os discursos de ódio, né? A gente combater essa forma de opressão, né? A gente tem que entender que cada pessoa tem o seu espaço, cada pessoa tem a sua opinião, e a gente tem que respeitar isso. A gente não pode permitir que a gente viva numa sociedade que normaliza o discurso de ódio, né? Contra vários grupos, contra os grupos distintos da sociedade. Bom, você lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eu ia trazer para você como é que o Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial. Em 1930, Vargas ele dá um golpe de Estado, tá? Ele fica no poder até 1945. E aí a gente vai ter, no ano de 1944, a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, tá? Existia um ditado aqui no Brasil que dizia assim, olha, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E esse foi o lema que os soldados brasileiros eles usaram na Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente aí 25 mil soldados foram enviados para a Itália. Eles tomaram a região ali de Monte Castelo, na Itália, e eles conseguiram fazer com que os países aliados vencessem essa guerra, tá? Então, muitas vezes, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente fala só dos Estados Unidos, a gente fala só ali dos países, né, da Inglaterra, que estavam envolvidos de certa maneira, mas o Brasil foi essencial para que houvesse essa vitória dos países aliados, tá? Inclusive, o último soldado aí, ele acabou falecendo, né? Faz aproximadamente um mês, com 110 anos, um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. 25 mil pessoas o Getúlio Vargas vai criar e vai mandar, né, para fazer com que esse processo de redemocratização ele seja mais rápido ali naqueles países europeus. Fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí 70 milhões de mortes estimadas, o que equivale mais ou menos a 3% da população mundial da época. Olha só. O conflito culminou em 1945, marcando a rendição incondicional das potências do eixo. O custo humano foi estratosférico, com aproximadamente 70 milhões de mortes, equivalente a 3% da população global da época. Eventos decisivos incluíram o dia D, 6 de junho de 1944, a invasão da Normandia e a libertação da França. As terríveis bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, que forçaram a rendição do Japão. O legado da guerra é imenso, com a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, para prevenir futuros conflitos. E aí a gente vai ter também, a partir desse momento, no final da guerra ali, 1945, o início da Guerra Fria, que a gente vai ver já também nesse nosso resumo aqui, tá? Bom, você viu que eu citei no último slide as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A gente entende que a Alemanha ela se rendeu em 1945. Ela se entregou em 1945 por conta do dia D, da tomada da Normandia pelos aliados, pelos países aliados, da tomada da cidade de Berlim, tá? E aí eles ficaram sem realmente ter o que fazer. E a gente vai ter também Hitler se suicidando ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele não suportou o fato de perder essa guerra. Porém, você vai lembrar que os países do eixo eram quem? A Alemanha, Japão e Itália. O Japão, ele não se rende, tá? Ele continua atacando os países aliados, ele continua atacando os Estados Unidos. E uma solução que os Estados Unidos vê é explodir 2 bombas atômicas lá no Japão. Não acho que essa tenha sido a melhor solução, porque morreram milhões de pessoas inocentes. Tá? Eu acho que essa guerra poderia ter sido resolvida de outra forma.
Mas aí no dia 6 de agosto de 1945, a gente vai ter uma bomba lançada na cidade de Hiroshima, no Japão. Inclusive no YouTube tem vários vídeos que mostram ali o momento que a bomba cai. É uma destruição em massa que acontece, né? Inclusive, muita gente fala o seguinte, que as pessoas que não morreram pela explosão da bomba, depois morreram por conta da radioatividade, né? E aí no dia 9 de agosto de 1945, 3 dias depois, a gente vai ter mais um lançamento de outra bomba atômica na cidade de Nagasaki, em 1945, gente. 1945. Então é dessa forma que em setembro de 1945 o Japão ele acaba se rendendo, né? Bom, então deixa eu só trazer para vocês aqui um comparativo do que foram, né, essas bombas aí de Hiroshima e Nagasaki. A gente vai ver que tecnologia de guerra muito forte, muito potente. Essa que você está vendo aqui, essa de 15 quilotons, essa primeira aqui, essa menor, ela é a que foi utilizada em Hiroshima e Nagasaki, tá? E ela fez um estrago imenso. Inclusive, no próprio YouTube você vai ver que existem lá vários vídeos mostrando como aconteceram essas explosões aí de Hiroshima e Nagasaki. Foi uma devastação muito grande. As pessoas que não morreram pela explosão morreram depois pelo efeito da radioatividade. Nós vamos ter essa de 1,2 megatons e essa de 50 megatons aqui, ó, de 1961. Olha o tamanho de poder dessa bomba, 50 megatons. Gente, isso aqui é absurdo demais. É um poder de guerra assim grandioso demais, tá? Então a gente voltando aqui para o nosso slides, tá? Eu tô aqui terminando aqui o capítulo 7, né? Esse resumo aqui sobre o capítulo 7. É um resumão, né? Um aulão, na verdade. A gente vai ter esses ataques acontecendo e essa rendição do Japão ali em 15 de agosto de 1945. Bom, após ali o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter também o julgamento de Nuremberg, na cidade da Alemanha, que foi muito utilizada para perseguição nazista, perseguição de judeu. Eles usaram essa cidade para fazer esse julgamento. Então foi quando eles reuniram ali, né, todas aquelas pessoas, aqueles líderes nazistas que foram julgados por crimes de guerra, tá? E o julgamento ele acabou que algumas pessoas acharam até um pouco injusto pelo tempo de prisão que alguns ali pegaram, uns pegaram 20, 30 anos de prisão, mas a gente vê aqui esse julgamento acontecendo, né? Isso também traz um certo alívio, né, para a humanidade, né? Tanta atrocidade que aconteceu na Alemanha. O julgamento de Nuremberg ele vai servir para justamente isso, para julgar esses crimes de guerra. Inclusive tem uma série muito interessante na Netflix que fala sobre esse julgamento aqui, bem completo. Bom, aí a gente vai ter a Alemanha também, né, se dividindo na parte oriental e ocidental. A Conferência de Potsdam. Após a derrota nazista em 1945, os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética e França, se reuniram para decidir o futuro da Alemanha, estabelecendo zonas de ocupação, zonas de influência. Então, um país iria dominar uma certa área, outro país iria dominar outra área. A gente vai ter a capital dividida, né? A capital Berlim, localizada ali dentro da zona soviética, também foi dividida em setores controlados pelos aliados, tornando-se um símbolo da cortina de ferro, fronteira ideológica que dividia a Europa. Então a gente vai ter essa divisão da Alemanha, né? A cidade de Berlim também fica dividida
entre o bloco capitalista e o bloco socialista, a gente vai ter a criação da República Democrática Alemã, a RDA, como resposta à criação da RFA. Tá, então vamos falar logo da RFA. A RFA, República Federal da Alemanha, 1949, as zonas de ocupação ocidentais americana, britânica e francesa uniram-se para formar um Estado democrático capitalista, a República Federal da Alemanha, e a República Democrática Alemã, que foi uma resposta a essa criação, e aqui ela vai ser uma zona de influência da União Soviética. Tá? A RDA, República Democrática Alemã, e a RFA, República Federal da Alemanha. Bom, aqui, resumo rápido aqui para você. Resumão aqui do capítulo 7. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Esse é o tempo que ela vai durar ali, aproximadamente 6 anos. Mobilizou 100 milhões de militares, resultando entre 70 e 85 milhões de mortes. A humilhação alemã pelo Tratado de Versalhes e a Grande Depressão, a crise de 1929, impulsionaram totalitarismos e expansionismo. O ataque a Pearl Harbor, em 1941, Stalingrado, 1942 a 1943, marcaram as viradas cruciais selando o destino do eixo. E a gente tem o Holocausto, exterminando 6 milhões de judeus, e o Brasil enviando 25 mil pracinhas à Itália em 1944. Bom, espero que você tenha entendido o que foi a Segunda Guerra Mundial. E agora eu vou trazer para você rapidamente aqui quais foram essas consequências. E aqui a gente já vai entrando no capítulo 8. A gente viu que uma das consequências foi o quê? A criação da ONU. A ONU, agora a Organização das Nações Unidas, ela vai ser um órgão que vai fazer esse controle. Ela vai fiscalizar se esses países que estão querendo entrar em guerra, estão ameaçando entrar em guerra, e eles vão sempre tentar o caminho do diálogo, né? Então a gente tem a Segunda Guerra Mundial acontecendo de 1939 a 45, e após a guerra, a criação das Nações Unidas. Outra consequência também que a gente pode entender aqui é essa divisão da Alemanha, né? Nessas 4 zonas aí, com os países que venceram a guerra. União Soviética e Estados Unidos, eles vão se destacar nessa ocupação. A Alemanha ela vai ser dividida entre capitalista, que era o lado dos Estados Unidos, e o lado socialista, que era o lado da União Soviética. Pós-guerra, a Organização das Nações Unidas foi oficialmente fundada em 24 de outubro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Tá? E 50 países fazem parte dessa organização. A gente vai ter mais uma guerra acontecendo, mas dessa vez ela não é uma guerra bélica, é uma guerra com armas, né? A gente vai ter a Guerra Fria acontecendo. A Guerra Fria é um assunto que a gente vai ver mais de forma aprofundada no 3º bimestre, que é quando o sistema positivo ele traz esse assunto para vocês do 9º ano, né? Então, aqui a gente não vai se aprofundar tanto, mas a Guerra Fria, ela vai ser uma guerra que ela não tem conflitos bélicos, ela não tem armamento, mas ela vai ter, por exemplo, a corrida espacial. Então, ali, a partir da década de 50, os Estados Unidos e a União Soviética, eles começam a disputar a quem vai chegar no espaço primeiro, por exemplo. Então, a gente tem o Sputnik, né, sendo lançado pela União Soviética, e a gente vai ter o primeiro homem sendo lançado na Lua ali na década de 60. E foi uma revolução. Então, agora a disputa era ideológica, né? Qual ideologia, capitalista ou socialista, ela vai ser mais eficiente, né? Ela vai trazer mais benefícios para a humanidade. E aí eles começam a disputar, né? essa tensão, né? Ver quem criava mais produtos tecnológicos, quem desenvolvia mais indústrias, quem fazia essa corrida espacial. E uma das consequências da Guerra Fria vai ser justamente a construção do Muro de Berlim em 1961. Essa construção ela vai dividir ali a Berlim Ocidental, que era a Berlim capitalista, da Berlim Oriental socialista, até sua queda em 1989. Então,
Esse muro ele vai ser construído em 1961 e aí a Alemanha, mas principalmente a sua capital, Berlim, ela passa também a ser dividida entre Estados Unidos e União Soviética. E essa queda desse muro, que a gente vai estudar no capítulo sobre Guerra Fria, né? A gente está entendendo a Guerra Fria como uma consequência da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver mais a fundo, mais adiante. E aí a gente vai ter essa divisão, né? Durante muitos anos ali, a cidade de Berlim ela ficou dividida entre a parte ocidental e oriental. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Eu sei que ficou longo, eu disse que ia ser breve, mas não tem muitas vezes como um historiador ser breve, porque são muitos detalhes. A gente tem que parar para analisar, a gente tem que parar para ler, a gente tem que parar para trazer também as nossas contribuições, a gente tem que ter as nossas opiniões, né? A gente tem que formar as nossas opiniões. O que é que eu peço a vocês? Tá? Respondam os exercícios do caderno de atividades do capítulo 7 e 8. Exercícios curtos, breves, mas que vão fazer com que você também tire nota boa, tá? Na prova de história. Agradeço demais a atenção de vocês. Obrigado mesmo por estarem aqui, ficarem aqui 46 minutos comigo nessa aula aqui sobre Segunda Guerra Mundial. Espero que você tenha entendido, tá? Espero que tenha conseguido atribuir o conhecimento, conseguido entender o que foi a Segunda Guerra Mundial, quais foram as suas consequências e espero que você faça uma boa prova. Qualquer dúvida, você pode falar, tá bom? Valeu, gente!